Divórcio, pensão alimentícia, direito do consumidor, vaga em creche. Se você se enquadra em algum desses casos, já teve alguma demanda na sua vida para algum tipo desse atendimento, provavelmente você precisou ou vai precisar de um advogado. E caso você não possa pagar por essa assistência jurídica, pagar para esse advogado, para um escritório de advocacia, a Câmara Municipal de Curitiba e a Defensoria Pública do Estado do Paraná podem te ajudar com isso. Essa é a boa notícia. Então, se você tem interesse nesses assuntos, fica aqui com a gente. Mais um episódio do CMC Podcasts. Hoje o programa Você na CMC. Vamos te contar tudo isso depois da vinheta. Olha, no final do ano passado, em outubro, a Câmara de Curitiba inaugurou um novo serviço aqui para a população. Foi através de um convênio realizado com a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então, a partir dessa data, a Câmara passou a ter ou disponibilizar para a população um posto permanente de atendimento da Defensoria. E para a gente possa entender como que funciona esse serviço, quais são os critérios, será que talvez você está assistindo com essa dúvida, puxa, eu tenho uma demanda de alguma questão judicial ou extrajudicial, discutir uma pensão alimentícia, discutir alguma outra questão que esteja relacionado com alguma questão judicial que você precise. A gente trouxe aqui hoje o pessoal da Defensoria Pública para a gente poder entender um pouco melhor como é que funciona esse serviço e como é que ele pode chegar até você. Ou talvez até mesmo você não precise, mas pode indicar para um amigo, para um familiar, para alguma pessoa que precise desse atendimento. Então, estou com um time aqui de especialistas na Defensoria Pública, na gestão pública, e vou pedir para eles se apresentarem aqui para que a gente possa conhecer mais um pouquinho. Eu vou começar pelo Rafael de Mato Souto, ele que é defensor público e coordena o nosso posto da Defensoria aqui na Câmara. Então, pedir, Rafael, para você dar uma palavrinha inicial para a gente abrir o nosso bate-papo aqui. Olá, boa tarde. Antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre a Defensoria Pública. Boa tarde aos colegas aqui presentes, aos ouvintes, às ouvintes. Bom, eu sou o Rafael, sou o atual coordenador da assessoria para a descentralização de atendimento da Defensoria Pública, responsável pela coordenação do posto da Defensoria Pública que fica aqui localizado na Câmara Municipal, no anexo 3. Então, a gente está com atendimento regular ali, disponibilizando os serviços da Defensoria, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, a toda a população aí paranaense, inclusive para quem não reside na cidade de Curitiba. E você é defensor público? Sou defensor público. O que faz o defensor público? Então, o defensor público ele é responsável por viabilizar a assistência jurídica aquelas pessoas consideradas hipossuficientes, os vulneráveis que não têm condições de contratar um advogado particular. Então, dentre outras funções que a Constituição determinou à Defensoria Pública, a principal delas é a disponibilização, a viabilização do acesso à justiça a essas pessoas, muitas das vezes marginalizadas na nossa sociedade por conta de uma dificuldade financeira de acessar o serviço ali do Poder Judiciário. Perfeito. Já em breve vamos aprofundar mais aí sobre essas questões. Também está conosco a Bruna Figueiredo Abdala, ela é assessora jurídica aqui também no posto da Câmara. Bruna, dá o seu alô. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Bruna, né? Sou assessora jurídica, atualmente estou no posto da Câmara, fico aqui todos os dias, das 9 às 5, com a equipe aqui para atendimento. Bruna é de Curitiba. Sou de Curitiba. Uhum. E o nosso Rafael aqui, antes da gravação, estava contando para a gente que é do Rio de Janeiro. Professor Antônio, seja bem-vindo. Antônio Gonçalves de Oliveira, ele que é administrador, contador e professor do programa de pós-graduação em Planejamento e Governança Pública, esse nome comprido, na UTF-PR, nossa Universidade Tecnológica. Antigo Cefet, né, professor? Isso, nossa vizinha aqui ao lado. Exato. Dá o seu alô aí também pra gente. Ok, boa tarde a todos. Boa tarde
aos colegas aqui presentes, aqueles que nos ouvem. Bom, eu me chamo Antônio Gonçalves de Oliveira, sou professor aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Lá me conhecem por Antônio Oliveira, onde eu atuo no curso de administração, certo? Onde nós temos um eixo da administração pública e atuo também no programa de mestrado e doutorado em planejamento e governança pública. Perfeito. Então estuda muito como que o poder público está funcionando. Tem uma linha de pesquisa nesse... Na verdade, nós temos duas linhas de pesquisa. Nós temos uma de governança pública e desenvolvimento, certo? E planejamento e políticas públicas. Essas duas linhas, obviamente, são estudadas a partir da estrutura do Estado, com a preocupação de estudar e entender o espaço. O que acontece no espaço, o que acontece no município, o que acontece na região, levando em consideração a estrutura e funcionamento do Estado. Perfeito. Muito bom. Bom, para a gente começar o nosso papo aqui, tem uma coisa importante, a gente até destaca aqui no site da Câmara, que é como chegar no posto da Defensoria. Uma dica muito prática. A nossa produção aqui, com o Bruno Santana, fez um vídeo para a gente mostrar, e quem talvez não vai conseguir ficar até o final do papo, mas já vai conseguir saber como que chega aqui no posto da Defensoria Pública. Então, pode rodar esse VT aí, Kim, pra gente. Vem ver como chegar a uma assistência jurídica gratuita quando você não tem como pagar. Na Câmara, agora tem um posto da Defensoria Pública e a gente te mostra como ir até lá. Mas antes, já compartilha esse vídeo com quem precisa. Na Rua Barão do Rio Branco, bem em frente ao Palácio Bonitão ali, onde rolam as sessões plenárias, tem um galpão que funciona como garagem. Entre pelo portão de pedestres e siga reto até a sala da Defensoria. Aqui pertinho, em frente à Praça Eufrásio Correia, passam vários biarticulados, como Santa Cândida Capão Raso, Centenário Campo Comprido, o Pinhais Rui Barbosa e também o Ligeirão Norte-Sul. O serviço é ofertado para pessoas que não possuem dinheiro para pagar um advogado que resolva questões como divórcio, violência doméstica, pensão alimentícia, acesso a medicamentos e outros itens e serviços básicos para a população. Tá aí, então, bem fácil de chegar aqui no posto da Defensoria. Já divulgou esse material também nas nossas redes sociais, aqui na Câmara, né? Então, bem instruindo aí a população como ela pode fazer para chegar aqui. Mas vamos lá, Rafael, por que foi decidido, então, trazer esse posto aqui para a Câmara Municipal? Conta um pouquinho dessa história, como é que foi essa construção? Então, a atual gestão da Defensoria Pública iniciou ali a sua administração com a ideia de descentralizar o atendimento. Nós já tínhamos essa experiência no posto que funciona na LEP, tá? E abrir mais uma porta para os assistidos, para os usuários dos serviços da Defensoria Pública, para disponibilizar para eles um serviço desburocratizado, simplificado, com foco voltado para a atuação extrajudicial, que acaba funcionando ali tanto para a Defensoria como para todos os outros mecanismos ali do Poder Judiciário como uma prevenção para a judicialização. A gente sabe que hoje em dia a gente depender de judicializar uma demanda leva tempo, desgaste, muitas das vezes desgaste emocional, desgaste financeiro. Então, diante do sucesso que nós vislumbramos ali na atuação extrajudicial, a gente percebeu que havia uma demanda represada, que se fosse disponibilizada mais uma porta de entrada para esse serviço, para esse formato de serviço, com certeza seria muito bem utilizado pela sociedade. Então, nós tivemos a oportunidade, coincidiram ali uma série de interesses para poder formar essa parceria e foi muito bem utilizada pela Defensoria para colocar ali mais uma equipe de atendimento e, sem dúvida nenhuma, com foco para cumprir ali aquela missão que é disponibilizar o serviço de assistência jurídica para a população carente aqui do Paraná. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos pensar aqui que talvez muitas pessoas leigas que não têm conhecimento estejam assistindo a gente. Rapidamente, assim, o que seria resolver uma questão de maneira extrajudicial e judicial? Vamos fazer o paralelo para as pessoas entenderem. Tá. Então, por exemplo, o assistido ali precisa de um medicamento. Tá? Então, ele vai procurar a Defensoria Pública, ao invés da gente judicializar aquela demanda, entrar com uma ação judicial, um processo, uma ação de obrigação de fazer contra o Estado, contra o município, a gente vai reunir a documentação, vai instruí-lo adequadamente, a gente já sabe, trabalha ali como funcionam os precedentes judiciais, com certeza, tanto o Estado como o município também tem um suporte jurídico, então eles sabem ali
que preenchidos determinados requisitos, a chance daquela demanda ter um sucesso na justiça é muito grande. Então, para o poder público também é interessante ter essa atuação extrajudicial, tá? É menos oneroso. É buscar um acordo, né? Exatamente. Então, a gente provoca, por exemplo, no caso de medicamento, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal, informa ali a documentação, qual é a situação, a gente instrui adequadamente o caso extrajudicialmente e eles verificando que realmente aquele é um caso que demanda a disponibilização daquele medicamento, daquele serviço ali, eles o fazem sem que a gente precise judicializar. Aquela coisa de botar uma ação na justiça, entrar com um processo na justiça, esperar a citação da outra parte. E gente costuma ser mais rápido. Sem dúvida nenhuma. O processo judicial hoje, nas comarcas em que o Poder Judiciário atua de forma absolutamente célere, nem se compara a uma atuação extrajudicial, que às vezes a gente consegue resolver na mesma semana. Muito bom. Isso me leva a uma outra questão aqui para adiantar para o professor Antônio. Você que trabalha com a pesquisa, né, professor, da governança pública. Então, esse trabalho da defensoria, de buscar uma demanda, resolver uma demanda de um cidadão, seja por um medicamento de alto custo, cortando esse caminho da justiça e buscando o extrajudicial, como o Rafael acabou de explicar, é um caminho positivo, né, para a administração pública. Mas não tenha dúvida em relação a isso, porque na administração pública, o administrado que a gente chama, né, que eles chamam de assistido, na administração lá, a gente chama de administrado, ele também não conhece esses caminhos. Então, assim, às vezes ele tem o direito, olha só que interessante, ele tem esse direito assegurado até mesmo pela própria Constituição, tem políticas públicas positivas em relação a isso, e ele não utiliza, ele não provoca, ele se sente o quê? Ele se sente diminuído em relação à estrutura do Estado e acaba não concordando com a situação de hipossuficiência que ele tem, porque a sociedade não permitiu, ou a sorte não lhe permitiu, ele acaba não procurando, não recebe essa assistência do Estado, perfeito? Que tem a obrigação de fazer, e deixa de utilizar um serviço aí tão importante como esse da Defensoria, que lhe assegura esses direitos. Então, assim, para a administração pública, se nós pensarmos naquilo que está previsto lá na Constituição, o dever do Estado, certo? O Estado não vai dizer que necessariamente chegar até ele dizer que é o dever dele. Mas quando a gente tem a defensoria, no caso, certo? Que pode instruir essas pessoas para que eles possam usufruir desse direito, não tenha dúvida, certo? Isso é a eficiência da administração pública. Perfeito. Isso nos leva para a Bruna. Bruna, vamos falar um pouquinho então da parte prática, que as pessoas também querem saber. Enfim, tem essa demanda, a gente falou, no vídeo veio pensão alimentícia, são essas coisas do dia a dia, né? Quais são ali hoje os critérios para a pessoa poder procurar esse atendimento? Tá. O critério de renda, né, a defensoria hoje, o critério de renda são 3 salários mínimos, tá? Então, eles chegam até nós aqui, né, tem que ter o documento básico, esse é um critério básico, pelo menos saber ali o número do CPF, senão não tem nem como a gente fazer um cadastro ou tem que viabilizar trazer os documentos, né? O comprovante de endereço. É o básico quando a gente vai buscar um serviço público, isso, né? Às vezes o comprovante de endereço, né? E muitas vezes não está no nome deles, mas daí a gente tem meios de declarações que eles preenchem ali para nós, tá? Mas hoje o básico ali é o corte de renda, né? Que são até 3 salários mínimos, mas a gente tem algumas deduções, tá? Que a gente às vezes passa esse salário ali e a gente faz as deduções que está na nossa lei lá, que a gente consegue fazer para ver se enquadra. E o documento básico. Esses 3 salários mínimos são a renda da família toda? Da família. Tem que somar, no caso, a renda da esposa, do marido, se tiver um filho que trabalha. Isso, Soma tudo ali e vocês fazem isso. E tem algumas exceções que, caso ultrapasse essa renda, vocês podem averiguar a situação. Tem algumas deduções, assim, tem filhos menores, né? Moradia, residência com idosos, gasto às vezes com medicamento, ou a pessoa tem alguma doença ali que ela realmente tem aquele gasto. Então, a gente tem algumas deduções legais ali que às vezes ultrapassa, mas daí a gente consegue deduzir esse Na valor. dúvida, a pessoa procura vocês, Sim. que vocês esclarecem se ela vai ter direito àquele serviço ou não. A gente faz a análise ali na hora. Temos alguns casos que já ultrapassaram ali, mas que eram deduções legais, que estão na nossa lei ali, a gente consegue fazer um enquadramento e mostrar para eles. E qual tem sido a resposta do público aqui para esse posto de atendimento aqui na Câmara Municipal? Você tem alguns números para falar para a gente? Tenho. Atual, assim, até hoje... Não, vamos considerar, a gente está com 7 meses, né? 7 meses. De atendimento aqui. Qual seria
esse total você tem? 2.200 atendimentos. 2.000, é um número bom, né? Uma Excelente. procura boa. Excelente. E quais seriam os casos principais que as pessoas têm buscado aqui, esse tipo de orientação, Bruna? Olha, aqui na Câmara tem sido bem diferente os casos. Por quê? Porque ele é muito acessível, né? Então, é um posto que é uma praça ali na frente, que tem um ônibus que vem de todos os locais. Então, assim, a gente tem desde pessoas em situação de rua, que é um público bem alto para nós ali, com documentação e acesso à escola, ou acesso aos hotéis sociais ali, né? Que cumprem os requisitos, por óbvio. Até medicamento, creche, a gente faz muito divórcio, alimentos. Mas, assim, acho que hoje o campeão é medicamento, é acesso à saúde. E todos esses casos que você citou consegue resolver extrajudicialmente? Grande maioria. Na grande maioria conseguimos. Quando a gente não consegue, tem indicação daí, né, para procurar a sede central. Daí a então pessoa é encaminhada para um específicas. outro local de Isso, atendimento da própria exatamente. Defensoria Pública. Uhum. E só, eu acho que a gente não falou, Rafael, mas só para confirmar, para explicar para as pessoas que a Defensoria é um órgão do governo do Estado do Paraná, né? Sim, exatamente. Nós temos 2 formatos de defensoria, né? Nós temos a Defensoria Pública da União, que é vinculada a, na verdade, ela tem autonomia administrativa, mas ela é vinculada ao orçamento dela, é um orçamento autônomo, mas ele tem origem no orçamento da União. É a União que disponibiliza os recursos para a Defensoria Pública da União. E nós temos as defensorias públicas dos estados. Aqui no Paraná, a Defensoria Pública tem o seu orçamento próprio, mas oriundo do dinheiro que é arrecadado pelo Estado do Paraná. Certo. E quantos anos, mais ou menos, não sei se vai lembrar de cabeça agora, que tem a Defensoria Pública aqui no Paraná? Então, salvo engano, a Defensoria completou agora 14 anos. 14 anos, ontem. 14 anos, ontem. Ontem foi o dia da Defensoria Pública. É mesmo? Ontem completamos Parabéns, 14 então. anos. Parabéns para vocês. E é um órgão relativamente novo na estrutura do Estado aqui do Paraná, né? Sem dúvida, principalmente por conta da criação efetiva da Defensoria, né? Então, assim, os primeiros defensores públicos aqui no Paraná, eles entraram, salvo engano, novamente em 2013, tá? Então, esse foi o primeiro concurso. Depois, o segundo concurso só veio a ser nomeado em 2016. Então, assim, no início a gente tem aquela dificuldade natural, mas aos poucos a gente tem visto com o apoio de todos os poderes, naquela visão de que a Defensoria Pública é crucial, fundamental para o Estado democrático de direito, a gente tem trabalhado em conjunto para poder fortalecer a Defensoria e estruturá-la da forma mais rápida possível. Poderia dizer de forma simplificada, né, que o papel da Defensoria é garantir igualdade de todos no acesso à justiça? Exatamente. Em que consiste essa assistência jurídica? A assistência jurídica nada mais é do que a gente permitir que aquelas pessoas que não têm condição de contratar um advogado, seja porque precisa de uma demanda para fazer uma defesa no processo judicial, uma defesa no processo criminal, precisa entrar com uma ação para pedir alimentos, entrar com uma ação para poder fazer o divórcio, para poder fazer a partilha de bens. Essa pessoa, para ter acesso ao Poder Judiciário, a legislação lhe salvo na hipótese do juizado especial com causa de até 20 salários mínimos, ela precisa ter um advogado. É obrigatório. É obrigatório. Ela não tem, é o que a gente fala de precisa ter capacidade postulatória. E quem detém capacidade postulatória para poder levar uma demanda para o Poder Judiciário, para o juiz apreciar, é o advogado. Quem não tem condição de contratar um advogado, está excluído. Está excluído. Em tese, sem a Defensoria Pública, não teria acesso a esse poder judiciário, na medida em que precisa do Poder Judiciário para viabilizar os seus direitos. Então, ela procura a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição vinculada ao Estado como um todo, mas posta para a população carente para que ela consiga acessar o Poder Judiciário, mesmo que numa situação de vulnerabilidade absoluta. Então, se você não detém recurso, não tem condição de contratar um advogado e precisa acessar o Poder Judiciário para ter uma ação de alimentos, para ter uma ação de divórcio, partilha de bens, defesa em todos os graus, você pode procurar a Defensoria Pública, que é um serviço voltado para esse tipo de público. Perfeito. Está muito bem explicado. Agora, voltar o papo aqui e virar para o professor Antônio. Professor, qual que é a importância de iniciativas como essa, dessa parceria da Câmara com a Defensoria Pública, dois órgãos públicos ou serviços somando, né, para poder entregar para a população, facilitar o acesso para a população? Como é que o senhor vê isso desse ponto de vista da governança pública? Olha, do ponto de vista da governança pública, quando a gente estuda lá a estrutura do Estado, nós entendemos que o Estado tem que estar presente.
Uma vez que ele é demandado, ele tem a obrigação de prestar o serviço. E nós temos na estrutura do Estado aí a questão dos poderes, né? E aqui nós estamos num poder legislativo e, de repente, olha que interessante, né? É a casa do povo, dita a casa do povo. Exato. E, ao mesmo tempo, esse povo, muitas das vezes, não conhece do seu direito e ele traz, esse poder legislativo, traz para cá, certo? A possibilidade do atendimento jurisdicional do Estado para, de certa forma, atender com melhor qualidade esse povo. Não só para as questões de ordem política, aquelas demandas de necessidades da minha rua, aquela questão do meu bairro, certo? Mas também da minha vida. Olha que interessante, eu posso vir aqui agora, certo? E não só falar da minha rua, não só falar do meu bairro, não só falar ali da minha região, da minha necessidade, da necessidade da comunidade, mas eu posso falar também da minha necessidade, aquilo que a gente busca. E na pergunta anterior, se me permite, a defensoria ela não é vinculada ao Poder Executivo, né? Não, certo? não. E essa foi uma conquista muito grande que a gente obteve na Defensoria Pública, porque, vamos imaginar assim, o Estado como um todo, o Estado aqui não governo do Estado, não Poder Legislativo, não. O Estado como um todo, ele tem a fonte de arrecadação. Sim, perfeito. Então é dali que vai decorrer todo o orçamento para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Mas quem administra esse orçamento, eles repassam o dinheiro para a Defensoria e quem administra, a forma como é administrado, cabe à Defensoria Pública. Não tem nenhuma ingerência externa. E isso é muito importante por quê? Porque a Defensoria Pública ela está voltada para aquelas pessoas vulneráveis e hipossuficientes, que não têm, em tese, uma representatividade perante os poderes públicos. Inclusive em relação ao próprio Estado. Exatamente. Então a Defensoria pode defender essas pessoas, inclusive em relação ao próprio Estado. Perfeito. E isso dá essa autonomia da Defensoria poder enfrentar aquela pessoa que detém o poder, que detém os recursos necessários para a sua subsistência, sem que aquilo comprometa a sua evolução. Então, a gente poderia ter um cenário de uma reprodução de diversas demandas contra o Estado e numa ideia de uma rebelião de recortar o orçamento da Defensoria porque está propondo muita ação contra o Estado. Não existe essa possibilidade. Então, isso é uma vantagem, acima de tudo, pro assistido. Então, a gente consegue ter uma autonomia, uma independência funcional para atuar prezando sempre para o melhor para os nossos assistidos. E olha que interessante, né? A pessoa pode buscar esse serviço vindo aqui na Câmara de Vereadores, certo? Que é a Casa do Povo, onde às vezes a pessoa, talvez até, olha que interessante, né? O fato de abrir esse posto aqui, de repente aumentou até o fluxo de pessoas aqui na própria Câmara. Por quê? Sim. Porque a pessoa, o administrado, uma vez que ele vota, uma vez que ele elege os vereadores, né? O acesso durante a campanha é muito próximo, mas depois acaba naturalmente se distanciando, né? E vem pouco aqui. Certo? Então, esses 2.200 atendimentos, certo? Provavelmente, né? Salvo engano, pode ter sido de pessoas que somaram aquele fluxo diário aqui das demandas legislativas, das demandas da casa aqui, da Câmara de Vereadores. E a gente consegue aproximar a população, né, do poder, né? Dessa ótica que o professor falou, que muitas vezes acaba se distanciando, né? Então, a gente oferece um serviço, né? Tão essencial para as pessoas e elas vamos pensar um cenário aqui que a pessoa veio conversar com um vereador e ocasionalmente aproveitou, né, e buscou um atendimento na defensoria, né? Então, mas olha só, antes mesmo da defensoria estar aqui, provavelmente ou talvez em alguma visita de alguém buscando uma demanda junto a um vereador, certo? De repente reclama de uma questão jurídica e o próprio vereador diz assim, vou resolver para você. E orientava ir até a defensoria. Agora a defensoria está aqui. Olha que interessante. Cortou o caminho. A gente tem notado, na verdade, nós notamos aqui o seguinte, que hoje o ponto forte que todos nós, assim, em conjunto, precisamos trabalhar é fazer com que a defensoria seja conhecida, fazer com que a defensoria pública seja notada. E a abertura desse posto aqui é uma atitude que vai exatamente nessa esteira, da gente permitir mais uma porta de entrada. O que a gente nota? Curitiba é uma capital. Então, assim, a partir do momento que a gente abre um novo posto, inicialmente a gente cogita da divisão de uma demanda que era compartilhada com outro posto que já estava em funcionamento. Só que, na realidade, o que nós vimos foi o seguinte, se não houvesse esse posto aqui na Câmara, essas pessoas que foram atendidas aqui não seriam atendidas. Não seriam assistidas. E na linha do que o professor mencionou aqui, nós percebemos o seguinte, na nossa realidade, na Defensoria, a gente vê isso assim com muita clareza.
Às vezes as pessoas chegam para poder ter um serviço, nosso papel é prestar orientação jurídica, eventualmente ali indicar, orientar, olha, aqui a gente não consegue resolver, mas a gente aponta ali para o assistido onde ele vai conseguir resolver aquela demanda. E a gente percebe que o simples fato dele ter que ter um deslocamento ali local já obsta o acesso à justiça, que ele não tem recurso para entrar no ônibus, para acessar às vezes um aplicativo, e aquilo ali ele só vai conseguir chegar lá talvez no mês que vem. Então, assim, essa questão da posição local da onde funciona a Defensoria Pública interfere no acesso à justiça. Então, conforme o professor disse, às vezes a pessoa vem aqui na Câmara para resolver uma demanda que não tem nada a ver com aquilo que também era uma outra coisa que ele estava precisando. A partir do momento que ele fala, opa, eu consigo resolver os dois problemas num local só, a gente está viabilizando o acesso à justiça. Claro. E eu sempre digo, os vereadores, eles têm essa capilaridade, essa proximidade com o assistido, porque eles são representantes do Poder Legislativo Municipal. Então, é natural que as pessoas recorram aos vereadores para conversar, para expor ali as suas demandas, os seus problemas cotidianos. E os vereadores, sabendo que tem esse posto da Defensoria ali, sem distribuição de senha, aberto de segunda a sexta, a pessoa vai chegar, vai ser atendido, vai ser orientado. É fundamental para a gente não só viabilizar o acesso à justiça, mas viabilizar o acesso à justiça de uma forma eficiente. Eficiente. Em tempo de resolver aquela demanda. E isso traz para a população uma ideia de crença de que, opa, eu posso confiar no serviço público, porque hoje, infelizmente, muitas das vezes as pessoas deixam de procurar a Defensoria Pública por achar que é um serviço demorado, que não vai funcionar, enquanto, na verdade, as redes sociais da Defensoria diariamente publicam casos de sucesso, assim, de pessoas narrando exatamente isso. Eu não achei que fosse tão rápido, eu não achei que funcionasse. Então, assim, Olha que legal. Procure a Defensoria Pública, confiem no trabalho, porque com certeza vai ser muito bem feito por todos nós. Legal. Bruna, tem alguma curiosidade aqui nesses 7 meses de funcionamento do posto da Defensoria? Algum caso mais excêntrico que saiu da rotina que você possa colaborar com a gente? De sair da rotina? Não, mas sempre tem aqueles que marcam a gente, né? De extrajudicial, a gente tem uma situação que, até hoje ele estava conosco ali, é uma pessoa em situação de rua, então, a primeira vez que ele veio nos procurar aqui, ele disse que estava passando aqui na frente e perguntou para o segurança se ele sabia onde era a Defensoria, mas ele queria dizer da sede central. E o segurança falou, é aqui dentro. Você já está aqui. Ele acabou entrando ali para pedir a certidão de nascimento dele. E eu brinco que a gente é meio curioso ali, né? Então, eu comecei a conversar e perguntei, mas e aí, né? Você mora na rua e tal? Daí ele, estou em situação de rua hoje. E comecei a me interessar pela vida, assim. Como todos ali, a gente sempre acaba batendo um papo, quem vem nos procurar. E ele falou que a vontade dele era sair disso, né? Que ele estava numa situação de drogadição. E a gente começou a se interessar por ele ali e ele começou a corresponder. Então, assim, eu pedia algum documento, falava, não, mas a gente vai poder te ajudar aqui. Então, vamos lá, vamos primeiro a certidão. A gente tirou a certidão do nascimento dele e conseguiu fazer o RG, né? Ele não tinha até então. Então, depois que ele fez o RG, ele nos procurou e falou, Bruno, eu queria voltar a estudar. E como é que eu consigo voltar a estudar? Eu falei, opa, pera lá. Daí ele, mas eu não consigo meu histórico, porque é de outra cidade. Então, a gente oficiou, né, a Secretaria Municipal da outra cidade, eles mandaram para nós o histórico escolar dele, a gente encaminhou para a Secretaria aqui de Curitiba. Então, daí ele voltou a estudar, né? E hoje ele está no hotel social e está conseguindo fazer o tratamento pelo CAPS ali, da drogadição. Então, assim, são pequenas atitudes ali, né, que vai ocorrendo a mudança. Então, e ele vem quase todo dia. Então, ele está no intervalo da escola ali, ele vem dar um oi, vem conversar com a gente. Criaram um vínculo, né? Um vínculo, é. Olha, Daqui a pouco ele vai estar conosco na universidade. Olha, amém. Tomara. Se Deus quiser. E eu acho que daqui, da Câmara, que mais marcou é o caso de um bebezinho aí que a gente teve no Pequeno Príncipe. Esse a gente precisou judicializar, tentamos de todas as formas a não judicializar, né? Tentamos não judicializar, mas ele é de fora, né? Não é de Curitiba. E ele estava em tratamento, ele nasceu já com aquela síndrome do intestino curto. E ele estava morando no Pequeno Príncipe desde quando nasceu com a mãe. E ele queria o home care, né, o tratamento fora, né, que ele continuasse o tratamento em casa. E a gente conseguiu aqui em torno de alguns meses, né, doutor? Então, geralmente ali a criança fica muito mais tempo no hospital e a gente conseguiu super rápido essa decisão judicial. E ele marcou, foi bem comovente, porque quando trata de criança, de bebê, não adianta, a gente se comove mais. E a saída do hospital ali, daquela mãe, aquela angústia ali, foi bem marcante para nós. Mas tem inúmeros, nossa, tem casos assim, é um mais diferente que o outro. Mas tem esses que mexem um pouquinho mais ali, que marcam e que fica na cabeça, mas tem bastante. Muito bom saber. Ficamos felizes em
saber que essa iniciativa que nasceu dessa parceria está rendendo tantos frutos. Agora, Rafael, deixa eu perguntar para você. A gente já tem uma tradição aqui na Câmara de fazer mutirões também, né? Explica pra gente como é que funcionam esses mutirões e se tem algum no radar aí para acontecer de novo. Então, nós realizamos o mutirão agora no mês de março e a nossa ideia é manter a regularidade desses mutirões, porque o mutirão a gente, como está com uma atuação voltada para temas específicos, a gente consegue utilizar os recursos ali, principalmente de pessoal, de uma forma mais proveitosa. Então a gente especifica ali, vai ser um mutirão de direito da família, um mutirão para direito do consumidor, um mutirão para a saúde. A gente consegue colocar ali toda a força da Defensoria Pública para aquele tipo de demanda específica. Então a gente consegue, no mesmo dia, com um único atendimento, resolver todos os casos ali. Os mutirões da família, geralmente, a gente depende de haver um acordo, tá? Então as duas partes tendo ali uma convergência de interesse, a gente vai minutar, vai colocar no papel, pegar a assinatura deles, colocar para o Poder Judiciário, simplesmente homologar e o problema já está resolvido no único atendimento. Nos outros casos, mutirões da saúde, a gente atua de forma extrajudicial, também com muitos casos de sucesso, inclusive com origem no mutirão. E aí a gente coloca ali à disposição no dia específico, das 9 até as 16 horas, o atendimento ali ao longo de todo o dia para poder resolver essas questões aí atinentes àquela temática específica ali. Aqui na Câmara agora a gente está trabalhando com o mutirão da área da saúde, a gente ainda não tem data, nós estamos com o mutirão agendado agora na Alep, no próximo dia 30 agora de maio, e passando esse mutirão, o próximo já vai ser aqui na Câmara. O objetivo nosso é fazer um mutirão da área da saúde aqui. Primeiro semestre ainda ou para o segundo semestre? Sim, acredito que no primeiro semestre. Ah, legal. Quem tiver interesse, pode seguir a Defensoria lá nas redes sociais, na nossa também, o site da Câmara, você consegue encontrar informações. Bruna, já estamos encaminhando para o final aqui do nosso papo, vamos só uma parte bem prática, então. Telefone da Defensoria, site, quem às vezes não pode vir presencialmente aqui no posto que é na Câmara, a gente falou tanto sobre a localização, que é uma localização boa e que é fácil de chegar, mas ocasionalmente alguém que não consegue vir e quer entrar em contato. Vou adiantar aqui que no site da Câmara, a gente tem um link lá que tem um resumo das questões da Defensoria, mas se a pessoa quiser se aprofundar... Salvo engano, no site da Câmara também tem o link para o nosso WhatsApp direto, viu? Tem né? também. Foi eu que coloquei lá. Viu só? Tem sido bem usado. Né? Não, a gente aqui, a gente brinca que a pessoa consegue chegar de tudo quanto é forma, tá? Então, presencialmente, ou telefone mesmo, ligação, e pelo WhatsApp. A gente faz os 3 tipos de atendimento. O remoto ali, né? Claro que tem um atendimento ou outro que a gente pede para que eles venham presencial quando podem, né? Quando tem condições de vir. Porque às vezes você precisa analisar melhor a documentação. Mas, geralmente, a pessoa que procura a gente pelo WhatsApp, a gente continua o atendimento ali pelo WhatsApp, né? Só pelo telefone fica um pouquinho mais... A gente atende, marca tudo, orienta, mas documentação geralmente manda pelo WhatsApp ali. Certo. Não então, sei se vocês têm telefone... Não, para facilitar, acho que entrando no site da Câmara, a pessoa vai ter acesso a todas essas informações de uma maneira bem simples. Pessoal, a gente está chegando, então, no final aqui do nosso papo. Não sei vocês, mas eu gostei bastante. Acho que é um serviço público tão importante para a nossa população, né? Principalmente para aqueles que mais precisam, né, professor? E quase que uma missão mesmo, né? De garantir esse direito de acesso à justiça. Então eu vou pedir para vocês se despedirem, quiserem deixar um recado final, vou começar pelo professor aqui. Ok, os últimos serão os primeiros então. Então agora termina comigo. Bom, dizer o seguinte, foi um prazer participar aqui com vocês, com profissionais dessa competência, que tem essa preocupação em atender a população, em especial aí a Câmara de Vereadores, vocês que nos fizeram o convite. A instituição é uma entidade tão importante, né? Para servir essa comunidade, servir o povo. E dizer que a universidade, assim como vocês colocaram também a Defensoria e a própria Câmara de Vereadores, a universidade também é pública. E como pública, ela está lá à disposição de toda a sociedade, e nós, do âmbito do programa de mestrado e doutorado em Planejamento e Governança Pública, teremos todo o prazer de receber aqueles que forem estudar conosco, aparecer por lá, estudar o funcionamento, estrutura e funcionamento do Estado. E eu não falei na minha apresentação inicial, eu sou tutor do PET Políticas Públicas, então nós estudamos lá também essa questão, com essa preocupação em sempre o Estado, a administração pública e os servidores públicos estarem onde a população precisa.
E eu fiquei muito feliz em poder participar aqui hoje e ver a Defensoria Pública prestar esse serviço para a comunidade aqui na Câmara de Vereadores, que já é o local que pertence ao povo. Então, assim, muito grato pela participação e obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, nós que agradecemos. E a Bruna, coloca-se mais à disposição. A Bruna, imagino, Rafael, que ela é uma simpatia, né? As pessoas devem adorar ser atendidas por ela. Brincamos com ela todo dia sobre isso. Ela me parece uma pessoa tão acolhedora. Não, é. Tá no lugar certo. Né? Tem que ser, né? Eles ouvem tantos nãos, né? Chegar ali com alguém com cara fechada já é difícil daí. Então a gente tenta manter o ambiente bem agradável ali para eles serem bem acolhidos. Não vai ser defendido, né? Vai ser excluído. Né? Exatamente. Mas eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A oportunidade de estar na Câmara Municipal. A gente tem visto que esse posto realmente ele está sendo muito acessível. O pessoal aqui da Câmara já conhece, a gente já tem levado, já tem o nosso nome ali. Então, quando vêm procurar, eles levam os assistidos ali para nós. Eles já têm noção do que a gente faz ou não ali, ou se não, eles ligam para nós, eles perguntam, Bruna, podemos encaminhar aí, né? Então, assim, quero agradecer novamente o espaço, a divulgação. É muito importante a gente ter mais um meio de acesso para a população. Então, tá ótimo. A gente que agradece. E para fechar, o nosso defensor público. Sem dúvida alguma. Agradecer a participação, a oportunidade que a Câmara disponibilizou aí para a Defensoria. Parabenizar pela iniciativa de ter essa consciência da importância dos serviços da Defensoria Pública para a população. Acima de tudo, estamos todos juntos para prestar aquela missão que a Constituição nos impõe. Agradecer o professor aqui pela contribuição. É sempre importante ouvirmos sob a ótica de alguém que entende do assunto e que não tem aquela rotina que nós temos, aprender um pouco. Sem dúvida nenhuma, todos nós aprendemos aqui. Agradecer ao programa, agradecer a Bruna, Eduardo, aos ouvintes e conto com a presença de todo mundo no auxílio aí na divulgação do trabalho da Defensoria e acreditem que a Defensoria Pública está aí para poder auxiliar a população, porque é um esforço diário, a gente luta, trabalha para termos uma Defensoria Pública fortalecida e estruturada, mas em prol da população paranaense, porque a gente sabe que onde a gente abre uma porta da Defensoria Pública é uma demanda absurda de pessoas que procuram porque precisam e realmente dependem dos nossos serviços. É uma felicidade muito grande integrar os quadros da Defensoria e poder representá-la aqui nesse programa tão importante, com a visibilidade tão bacana aqui, não só na cidade de Curitiba, mas acredito também no estado do Paraná. Tá ótimo. Então, a Câmara Municipal de Curitiba agradece a presença de vocês, a disponibilidade de vocês. Esse foi mais um programa do CMC Podcasts e hoje você está assistindo ao Você na CMC, que é um programa onde a gente destrincha e detalha alguns serviços prestados aqui pela Câmara Municipal. Se você gostou do episódio, deixa o seu like para a gente saber que esse tipo de conteúdo está sendo interessante para você. Pode deixar a sua crítica também aí nos comentários, mas tem que ser crítica construtiva, hein? Compartilha esse vídeo, fala com pessoas que você sabem que podem precisar de algum serviço da Defensoria Pública e o dia a dia da Câmara Municipal está lá no nosso site. Só digitar a Câmara Municipal de Curitiba no Google ou curitiba.pr.leg.br. Estamos nas redes sociais, você encontra o nosso trabalho, o trabalho dos vereadores e das vereadoras diariamente nas redes sociais também. A gente fica por aqui hoje, até mais.